Vou dar uma dica para vocês de como preparar uma sessão fazendo um bom roche. Então vamos lá. Você vai escolher o seu tabaco de preferência. A dica que eu dou, que eu gosto muito de fazer, é tampar o pino central para evitar dele cair lá dentro e fazer aquela lambança. E vai adicionar o tabaco respeitando sempre a altura do pino central. E enquanto você vai colocando e ajeitando, evita de prensar o tabaco, porque isso vai dificultar o ar quente do carvão a transitar por dentro dele e queimar de forma mais igual e uniforme. Então você vai acomodando o tabaco sem forçar ele para baixo, preenchendo todo o roche, sem fazer tabaco acima do pino central, sempre respeitando essa altura que está o seu dedo aqui. E aí vai variar bastante do tipo de roche que você usa, do tamanho da cuba, do tamanho do pino central, mas sempre respeitando isso, ajeitando sem prensar o tabaco. Depois que você adicionou o tabaco, você vai usar essa folhinha de seda que vem junto com o seu alumínio para limpar as bordas e evitar que elas aqueçam quando você coloque o carvão. E outra dica muito boa que eu gosto de dar e que eu gosto de fazer no meu roche pessoal é pegar essa mesma folha e dar uma leve secada por cima para tirar esse melaço que vai estar aqui em contato com o alumínio, que pode deixar um gosto de queimado no começo da sessão. Você tira esse melaço de cima e a gente parte para esticar o alumínio. Alumínio, sempre a parte brilhante para baixo. Você vai centralizar ele no roche. E aí quando você começa a pressionar, você sabe onde o roche está. Depois que você chegar na conclusão que ele está bem no meio, você vai dar a primeira forçada para baixo para dar uma moldada. Com uma das mãos você vai segurar as bordas, com a outra você vai pressionar para baixo e moldar. Sempre observando as bordas, se elas estão bem fixas, bem juntas ao roche. Aí o que eu gosto de fazer agora? Antes de terminar de esticar, eu já aproveito esse momento para furar, porque quando você furar, o alumínio vai dar uma descida. Então se você deixar para furar no momento que ele estiver todo esticado, vai ter essa queda que pode entrar em contato com o tabaco. Furando agora, a gente ainda vai ter a finalizada para tirar essa barriguinha que fica. Então você faz a sua furação, eu sempre uso uma furação bem padrão. Começando pelas bordas. Não tem problema se ele amassar aqui, se ele descer, subir, porque a gente vai ajeitar antes de finalizar. Faço uma furação padrão aqui também, logo depois desse anel. Chegando até o fim do roche, para criar esse espaço para o ar quente descer. E eu vou fazer mais um anel aqui, porque eu já vi mais ou menos o tamanho daquele pino central e eu quero evitar de furar o meio dele. E agora sim, eu vou finalizar de esticar para tirar a descida do alumínio. Depois que você finalizou, você sempre vai dar essa enforcada aqui embaixo para manter o alumínio fixo. E agora nessa etapa, com um pano ou um papel toalha, um papel higiênico, alguma superfície que absorva umidade, você dá uma limpadinha aqui por cima, justamente para tirar o melaço que volta com o furador. Dá uma enxugadinha aqui e pronto. Seu roche está pronto para ir para o arguilho e com certeza você vai ter uma sessão excelente. E agora uma dica extra sobre rotação de carvão. Primeiro ponto, você vai sempre iniciar fazendo um triângulo ou uma pirâmide, ou seja, cada carvão mais afastado possível nas bordas do roche. E começar dessa maneira. Vai deixar ele aquecer por 5 minutos, 3 minutos. Logo depois que ele fizer esse aquecimento, você tira um carvão. E eu pessoalmente gosto de terminar o aquecimento só com 2, colocando ele em áreas que ele ainda não esteve. Paralelos, termino com 2. E aí você pode iniciar a sua sessão. Quando eu inicio minha sessão, nesse caso, eu gosto de deixar o terceiro aqui por cima, fazendo uma cabaninha. Muito cuidado nessa parte para você não derrubar o seu carvão.
e eu deixo ele assim até eu sentir a necessidade de tirar ele de cima e usar 2, ou adicionar ele para ter mais calor. E vale lembrar que a gente tem meio que um padrão em que tabacos cítricos e mentolados exigem uma rotação um pouco menor, você pode manter um pouco mais, só que os tabacos doces precisam de um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado. Então você vai rotacionar mais vezes o carvão, por mais vezes você vai vir aqui e fazer esse processo de rotação. E o tempo que você vai utilizar 3 carvões com tabaco doce normalmente é bem menor do que com tabaco cítrico, que você vai poder querer um pouco mais de calor do seu roche.